Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículos 15 ao 21. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico, produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei cada um deles ainda maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que é avareza? Avareza é desejo ávido pelo ter, é o apego ao ter, em detrimento do ser. Quantas e quantas vezes as pessoas dão muito mais valor ao que têm do que de fato aquilo que são. É mais valoroso o homem que tem dinheiro do que aquele que tem caráter. É mais valoroso aquele que tem dinheiro do que aquele que sabe amar. É mais valoroso aquele que tem dinheiro do que aquele que tem a humildade de coração. Deus diz: cuidado, tome cuidado, se proteja contra a avareza, se proteja contra o apego ao ter, a busca desenfreada pelo ter. Cuidado com isto, porque é um devorador. A palavra de Deus nos adverte para que nós reflitamos, para ver se não estamos entre aqueles que são ávidos e apegados ao ter. É preciso uma reflexão honesta. Ele diz no verso 21: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Às vezes a pessoa vive vivendo para entesourar coisas para si e não tem nenhuma riqueza para com Deus. Reflita nesta noite. Você é uma pessoa apegada ao ter? Vale mais o ter ou vale mais a Deus? É muito simples deduzirmos. Você é uma pessoa que entrega as primícias a Deus? Se não é, seja por qualquer motivo, você é avaro. Você não é rico para com Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus assim ensina. Porque a palavra de Deus assim declara. Porque o próprio Deus define que aqueles que não lhe entregam as primícias são ávaros. As pessoas vão procurar N tipo de desculpas, N razões, mas nenhuma delas vai encontrar justificação diante do Senhor. Entregar as primícias envolve muitas coisas, entre elas o dinheiro. E por que o dinheiro? Porque o dinheiro, ele é exatamente o grande instrumento que faz com que nós troquemos ele por alimento, nós trocamos dinheiro por roupas, nós trocamos dinheiro por estudo, nós trocamos dinheiro por remédios, nós trocamos dinheiro por moradia, nós trocamos dinheiro por viagens. Então, o dinheiro representa exatamente o tudo da nossa vida. Quando nós entregamos as primícias, nós estamos dizendo a Deus: entre o tudo deste mundo, o Senhor ocupa o primeiro lugar na minha vida.
Se não é Deus que ocupa o primeiro lugar, então é o dinheiro, é o poder, é a sua própria vida. Deus simplifica nas Escrituras Sagradas as coisas. Ele mostra: ou eu estou no trono, e reino e governo, e sou tratado como o primeiro, ou você, seu querer, o seu ter, estarão no trono. Nós temos que escolher quem nós vamos querer que esteja no trono. Adão, quando caiu, escolheu: eu quero estar no trono, no governo da minha vida. Abriu mão do governo de Deus. Quando recebemos a Cristo, estamos então admitindo naquele momento, se não formos hipócritas, que eu quero agora o retorno, eu quero na verdade que Deus restabeleça em Cristo o reinado na minha vida. Já percebi que não dá para mim governar a minha vida, quero que Deus governe a minha vida. Primícias é primeiro, primazia, primeiro Deus. E por que isso? Será que é porque Deus precisa disto? Será que Deus exige as primícias por causa dele? Será que Deus exige as primícias porque sofre de baixa autoestima e precisa que todos o coloquem em primeiro lugar? Será que vai fazer alguma diferença na divindade de Deus se entregamos ou não entregamos as primícias? Ora, evidentemente que não. Não altera em nada a divindade de Deus, mas altera completamente a nossa vida. Se Deus está ensinando a que entreguemos as primícias, Ele não está pensando nele, mas Ele está pensando em nós. E qual é o princípio que está estabelecido nas primícias? É que, de fato, verdadeiramente, na prática da minha vida, eu reconheço que Deus é Deus e que Ele é o primeiro na minha vida, que Ele está no governo e no trono da minha vida. Não sou eu, é Ele. Com esta atitude, eu começo a colocá-lo em todas as áreas em primeiro lugar. As primícias financeiras incluem, portanto, como eu falei, você troca o seu dinheiro por remédio, você troca o seu dinheiro por roupa, você troca por estudo. Quando você então entrega as primícias a Deus, você está abençoando todas estas áreas da sua vida, dizendo: todas estas áreas o Senhor ocupa o primeiro lugar, não sou eu. Por que não faço isso? Porque muitos insistem em não entregar as primícias. Qual a justificativa? Você pode dar qualquer uma, mas a palavra insiste em nos dizer: entregue as primícias, para que Ele esteja no trono da tua vida em todas as áreas. No Antigo Testamento, as primícias era um ato de lei, era obrigado por lei, lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento não é obrigatório, não é uma lei, no sentido, Deus está determinando: se você não fizer isso, haverá uma punição. Não, no Novo Testamento não é uma lei escrita. No Novo Testamento faz quem entendeu e compreendeu e quem está fazendo de coração. Por isso a palavra de Deus diz: da circuncisão no Novo Testamento não é na carne, é no coração. Então vamos entender a diferença. No Antigo Testamento, a entrega das primícias era lei. Lembremos que Israel tinha um governo teocêntrico, era lei, governamental. Mas no Novo, não é uma lei, mas deve ser um ato de coração.
Se o teu coração entende que Deus deve ocupar o primeiro lugar, se o teu coração reconhece Deus como o primeiro na sua vida, então entregue as primícias. E olha que coisa extraordinária a palavra de Deus nos informa. Abra sua Bíblia em Romanos 11:16. Grife esse versículo, porque ele é maravilhoso. Agora aqui ele está explicando por que ele requer as primícias. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ele está dizendo o seguinte: quando você entrega as primícias a Deus, então imaginemos que uma pessoa ganhe 100%, ela entrega 10, sobra 90. Se você entrega os 10, isso é a raiz. Essa raiz passa a ser santa. E essa santidade que é posta nas primícias se expande para toda a massa, para os outros 90%. Ou seja, para aqueles que de coração entregam as primícias, Deus está dizendo assim: se você, o que você fizer, obviamente dentro do contexto correto, com os outros 90, ou depende de cada pessoa, menos de 90, depende do coração, tudo o que você fizer estará também santificado. Uma pessoa que entrega as primícias e depois com o resto dos 90% vai e compra o carro, ele não precisa ficar orando a Deus para consagrar aquele carro. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: ele já está consagrado, porque você comprou ele com os 90%, mas não estará se você comprar incluindo os 10 da primeira parte. Presta atenção, Deus está nos ensinando: se a raiz for santa, tudo mais o será. Quando nós tratamos Deus como primeiro da nossa vida, todas as demais áreas da nossa vida são abençoadas. Por quê? Porque Deus santifica o alicerce, porque Deus santifica a raiz. Qual é o alicerce da nossa vida? Qual é a raiz da nossa vida? As primícias. Se entregamos, portanto, as primícias a Deus, tudo mais será também santificado. Promessa do próprio Deus. Não entremos com justificativas, mas deixemos Deus nos governar. E o primeiro ato do governo de Deus é quando de coração nós reconhecemos que Ele é o primeiro. E o primeiro é identificado como aquele que recebe a nossa primeira atenção, a nossa primeira dedicação, a primazia em tudo. Repito o que eu já disse, e é importante não tirarmos nunca do coração: Deus não precisa, por causa dele mesmo, que nós o coloquemos em primeiro lugar, irmãos. Não é Ele quem precisa, somos nós. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida é aceitar com inteligência sermos governados por Ele, é admitirmos que Ele é mais inteligente do que a gente, que Ele é mais capaz do que a gente. O inverso, querer estar no controle da vida, dizer: eu sei mais do que Deus, eu sei mais do que Deus, eu sei o que é o melhor para mim, mais do que Deus sabe do que é o melhor para mim. Foi o que Adão fez, irmãos. Ser governado por Deus implica em concordar que Ele está certo sempre. Às vezes concordar com aquilo que já concordamos é fácil, mas concordar com aquilo que não fazemos às vezes é difícil. Mas isso é ser governado. Você quer ser governado mesmo quando é contrariado aí dentro no seu íntimo?
eu quero. Eu tenho orado todos os dias a Deus: Senhor, não permita que eu cometa a burrice de me esquecer que Tu és o todo sábio. Que o Senhor não permita que eu cometa a burrice de desprezar o Teu governo, porque isso é um favor que Tu fazes para mim. Eu quero ter, Senhor, um coração ensinável, manso e humilde, para admitir que o Senhor está certo, mesmo quando eu acho que eu estou certo. Eu quero ter um coração manso e humilde, para dizer e pedir para Ti e agradecer: me dirige, por favor, continue me dirigindo. Eu Te agradeço por este cuidado e por esta oferta de ser o meu governante.